Ganhou sábado e domingo agora. É. Ó, 4. Semana que vem é o 7, 9. Então vocês vão ganhar uns dias de folga também aí para fazer a lista, além disso. E a ideia da lista não é muito... A ideia principal dessa lista aqui não é dar problemas extremamente difíceis. É mais solidificar o que a gente viu aqui em sala. Ainda mais porque eu não estou me guiando exatamente por livro nenhum. Então, a nossa ideia com isso aqui vai ser sedimentar o que vocês já aprenderam. Assim, fazer os exercícios, botar os pingos nos is das coisas em sala. E agora a gente vai... E, bom, em particular, a lista vai cobrir algumas coisas que a gente vai falar só hoje. E vai ter uns exercícios adicionais também relacionados a coisas que a gente não vai ter tempo de ver aqui. Bom, o que a gente vai ver hoje? Da última vez, né, a última aula, na verdade, ela foi dada 2 vezes. Agora tem uma versão dela que foi filmada, por causa da confusão com as datas. O Jefferson e o Conrado se sentiram lesados, queriam me processar, e eu tive que dar uma aula extra para eles, aí essa aula foi filmada. Mas então, na última aula, a gente acabou de falar e de explicar o que... Bom, vou dizer em palavras, que é mais fácil, né? Mas a gente explicou o que a soma de variáveis aleatórias independentes tinha a ver com o processo de ramificação. E o que tinha era, se você ia fazendo a busca em profundidade na árvore, né, e a cada passo perguntando quantos filhos esse cara tem, quantos filhos esse cara tem, quantos filhos esse cara tem, você acabava com uma soma ID de variáveis. E a gente viu que o fato de que quando a média é positiva, tem uma probabilidade positiva da soma nunca descer de 0, ou alguma coisa assim, significava que quando o número de filhos médio por indivíduo no processo é maior do que 1, então tem uma probabilidade positiva do processo viver para sempre. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora é transportar isso tudo de volta para o mundo dos grafos aleatórios. Lembrando que o objetivo da gente é provar um teorema sobre aquele grafo de NP, que diz que quando você escolhe P ao redor de 1 sobre N, tem uma transição de fase lá. Né? É 1 sobre N vezes uma constante, dependendo da constante, ou todas as componentes são pequenas, ou tem uma componente gigante, que a gente chama, né? E as outras componentes são muito menores. Mas antes disso, tem algumas coisinhas que eu tenho que falar com vocês aqui agora, que a gente vai usar bastante. Não é um teorema que eu já botei aqui, que é o seguinte. Bom, todo mundo lembra... Primeiro eu devia fazer a seguinte pergunta. Quem aqui fez o curso de cadeias de Markov? Então, todo mundo lembra do que é a distância de variação total. Né? Vamos dizer, você tem... Bom, então, recordando aqui. A distância de variação total é uma das melhores distâncias que você pode encontrar em todo o universo. Ela também tem seus defeitos, mas enfim, quem não tem defeitos, né? Você tem 2 medidas de probabilidade sobre, por exemplo, os inteiros. Essa aqui, a distância de variação total entre elas é a maior diferença possível entre as probabilidades que elas atribuem a um dado evento. Essa definição, apesar dela não ter um módulo, ela é simétrica, né? Que se você troca A pelo complemento de A, você troca o sinal aqui. E aí tem várias outras formas equivalentes de você escrever isso. Na verdade, uma delas é essa aqui. E outra delas é essa aqui, que é a que a gente que normalmente é escrito como definição. E tem uma outra ainda que eu vou botar aqui no meio do caminho, que é o ínfimo sobre acoplamentos, né, da probabilidade de x diferente de y. Bom, não vou escrever o que é o acoplamento, aqui eu vou dizer só que você tem uma variável com distribuição mu, ou mu, e uma outra com distribuição nu, as duas definidas sobre o mesmo espaço. Se você tomar o ínfimo sobre todos os acoplamentos da probabilidade, assim é atingido e é a distância de variação total. Então,
Está aqui no meio do caminho dessas igualdades todas aí. E o nosso primeiro objetivo hoje é provar um resultado técnico, que, como o Matheus já falou uma vez, tem a ver com aquela lei dos pequenos números, né? O que é a lei dos pequenos números? Ela diz que quando você tem uma binomial com parâmetros n e uma constante sobre n, e manda o n para infinito, essa sequência de medidas aqui, ela converge para uma Poisson com parâmetro c. Bom, lembrando, o que é isso aqui, né? Esse cara aqui vou botar aqui, lei dos pequenos números. Esse cara aqui é a distribuição que põe massa, né? Você pegar o peso que se põe num determinado K, essa aqui põe massa n sobre K, C sobre n elevado a K, 1 menos C sobre n elevado a n menos K. E essa aqui põe massa E elevado a menos C, C elevado a K, K fatorial. Na verdade, é um exercíciozinho, usando fórmula de Stirling, provar que para cada K fixo, isso aqui converge para aquilo. E tem um teorema que não é muito difícil de provar, que se você tem essa convergência para cada K fixo, sobre os inteiros, né, isso implica convergência fraca das medidas. Mas a gente vai provar uma coisa que, na verdade, implica tudo isso aí de uma forma bem mais forte. A gente vai provar o seguinte, a gente vai provar que o teorema é esse. Você pegar uma binomial, né, medida binomial, medida Poisson, calcular a distância de variação total entre elas, você vai ter dois termos. Um é esse aqui e o outro é isso aqui. Então, isso é mais ou menos dizendo o seguinte, que se você pegar uma binomial que tem uma média que está próxima da média da Poisson, né, que é esse parâmetro C aqui, e com um P muito pequenininho, um P que é menor, tipo da ordem de 1 sobre n, ou até 1 sobre raiz de n funcionaria aqui, mas enfim, esse pedaço fica estragado. Mas bom, de novo, se você pegar um P da ordem de 1 sobre n, que é o P que a gente vai usar, esse termo aqui vai ser da ordem de 1 sobre n, né, vai ser pequenininho. E esse aqui a gente vai escolher, quer dizer, o P e o n vão variar em momentos da nossa construção, mas vão variar pouco. A gente vai estar sempre próximo de um valor constante. Bom, já meio que dei uma prévia de como é que a gente usar isso, mas ainda não é o momento de falar, né? E aí, bom, não é muito difícil você ver que se você botar o P igual a C sobre n aqui, né? O que isso te diz? Bom, esse termo vai ser 0 e esse termo aqui vai ser C ao quadrado sobre n. Então você tem uma convergência, na verdade, em variação total da binomial com parâmetros n e C sobre n para Poisson, quando n vai para o infinito. Bom, como é que a gente vai provar esse teorema? Esse teorema, talvez eu pudesse deixar como exercício para vocês olharem no livro, mas a prova dele é tão bonita que eu sempre tenho vontade de dar. Assim, é um negócio tão limpinho que não tem por que não fazer. Quer dizer, até tem por que não fazer, mas não... A vida já é tão difícil, né? Se a gente não parar de vez em quando para provar um teorema bonito, fica mais sem graça. Bom, olha só, os dois termos aí, eles vêm de lugares diferentes. O primeiro termo aqui, ele vem simplesmente de você olhar a distância da binomial para Poisson. Eu acabo de perceber que eu não desliguei o som no meu celular. Vou fazê-lo agora. E a gente vai fazer isso aqui agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma conta bem simplesinha. Bom, vamos chamar de Bernoulli com parâmetro P a distribuição, né, medida de probabilidade que põe massa P em 1 e 1 menos P em 0. Tá certo? A gente vai provar aqui, é uma conta bem bobinha, que é a distância de variação total. Bom, isso aqui o P está entre 0 e 1, né? Distância de variação total entre a Poisson com parâmetro P e a Bernoulli com parâmetro P, ela é menor ou igual a P ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para P pequeno, né, pensa uma Bernoulli com parâmetro epsilonzinho, isso está muito perto de uma Poisson. Isso pode parecer um pouco estranho, porque
a poção pode tomar qualquer valor inteiro, né, com probabilidade positiva. Estou dizendo, bom, a poção, então, ela é uma poção com parâmetro P, ela é 0 com probabilidade A elevado a menos P, ela vale 1 com probabilidade A elevado a menos P vezes P, ela vale 2 com probabilidade A elevado a menos P vezes P ao quadrado sobre 2, e por aí vai. Né? Mas, o que acontece é que para um P pequeno, a probabilidade de você ter a poção valer 2 ou mais é muito pequena, é da ordem de P ao quadrado mesmo. Então, isso... Bom, mas aí a gente vai fazer a conta explícita, então não... Se isso não parece óbvio, tudo bem, eu vou provar, então não tem problema. E como é que a gente prova? Eu elenquei essas fórmulas todas da variação total aqui, porque cada uma delas é útil num contexto diferente. E eu vou usar essa aqui. Eu vou observar, vamos chamar essa medida aqui de mu e essa de nu. Ah, desculpa, contrário. Essa é a nu, essa é a mu. Eu vou observar, em primeiro lugar, aqui o seguinte, que mu de K é menor do que nu de K se K é maior ou igual a 2. Alguém dá uma razão para isso? Não? Olha só, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa medida aqui, ela põe no número 2 uma massa menor do que essa aqui. Essa aqui é 0 sempre, e essa aqui é maior do que 0. Vou botar assim, mu de 0, 1 é 1. Agora, 2, eu digo, mu de 0 é o quê? É 1 menos P. Ou seja, quanto a Bernoulli põe massa em 0. E aí tem aquela desigualdade clássica, que é que 1 menos um número é menor do que E elevado a menos um número. Na verdade, 1 mais também. E isso daqui é igual ao nu de 0. Na verdade, é estrita essa desigualdade, né? Então... Bom, qual é a conclusão daqui? A conclusão é que mu de K menos nu de K, aquela parte positiva que a gente botou lá, ela é 0 para todo K natural que não é 1. Então só tem uma conta para fazer aqui. E a conta é essa aqui, né? Quanto é que é? Bom, então segue disso que a distância de variação total entre mu e nu é igual a mu de 1 menos nu de 1. E, bom, aqui também tem um argumento para dizer, a gente provou que mu de K é menor do que nu de K para K diferente de 1, né? E como a soma das mus e das nus tem que dar 1, né? São duas medidas de probabilidade, então a gente sabe que aqui a desigualdade é ao contrário, a gente sabe que esse termo aqui é não negativo. Se ele fosse negativo também, então aí não tinha como a soma dos valores de mu dar 1, né? A soma dos valores de nu. Bom, esse aqui é fácil de calcular. Esse é P menos P é elevado a menos P, que é igual a P vezes 1 menos E elevado a menos P. E aí eu vou usar essa desigualdade que eu já usei aqui. Vocês acreditaram, né? Essa desigualdade diz também que 1 menos a exponencial é menor do que P. Menor ou igual a P. Então, vou botar essa observação aqui. Como é que vocês provariam essa desigualdade aqui? Hã? Mas derivando e aí, né? Na verdade, a melhor maneira é a seguinte. Isso aqui é a expansão de Taylor de ordem 1 da exponencial, ao redor de 0, né? E a gente sabe que o resto dessa expansão é alguma coisa assim. A gente sabe que isso é a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, né? É alguma coisa que é tipo a segunda derivada, a fórmula exata, né? 2 fatorial, x ao quadrado, para algum c entre 0 e x. Isso é exato. Existe um c que depende de x, né? Que vale isso. Mas esse termo aqui, essa segunda derivada é uma exponencial, né? Então ela é positiva sempre. Isso aqui. Oi?
Não, mas o x não precisa ser positivo. Aí quando você toma um x negativo, isso aqui eu quero que valha para todo x real. Aí você tem um trabalhinho para mostrar que os termos dessa expansão, eles vão se cancelar da forma certa sempre. Eu digo que se o x é positivo, é claro que está resolvido, né? Se o x é negativo, aí você tem que mostrar que ele se cancela. Isso aqui, na verdade, está mostrando isso. Como isso aqui é exato, está mostrando exatamente isso, que aquela para x negativo... Isso, essa é a convexidade. Está dizendo que a segunda derivada é não negativa. Isso, essa você pode falar também. A forma mais bonitinha de demonstrar é você pega o gráfico da função exponencial, essa aqui, essa coisa aqui é a reta tangente aqui. Está sempre por baixo do gráfico, tocando naquele ponto x igual a zero. Tá, mas então está provado o primeiro resultado aí. Agora, bom, eu vou deixar as fórmulas todas de variação total, isso implica que eu vou perder espaço do quadro negro. Deixa eu botar um corolário. E aqui vai ser o único ponto, eu acho que eu vou usar uma coisa que não é... que é menos óbvio, que eu não vou provar. Estou dizendo o seguinte, se você tomar o produto de N Poissons e o produto de N Bernoullis, a distância no máximo é aquela cota ali de antes, vezes N. E isso vem da seguinte coisa, esse é um exercício de cadeia de Markov, ou deve ter sido, não sei, que é a distância de variação total entre dois produtos de medidas, ela é menor ou igual N vezes a distância de variação total entre mu e nu. Mas se vocês quiserem, vocês podem provar via acoplamento. Tipo, você tem um acoplamento ótimo de mu e nu, então toma N cópias independentes, vai dar um acoplamento das duas medidas produto. E qual é a probabilidade do acoplamento desse acoplamento dar errado? Aí você calcula. E vai dar no máximo isso aí. Tá, mas não é isso agora. Isso aí eu vou deixar assim. Agora eu quero dizer uma coisa diferente. Quero dizer isso aqui. Distância de variação total entre o Poisson com o parâmetro P vezes N e a binomial NP, ela é menor ou igual a P ao quadrado vezes N. Esse lema já é um pouquinho mais complicado de provar. Mas a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai usar essa caracterização de variação total. Que deixa eu anotar aqui embaixo que o ínfimo é atingido. Eu já falei, mas não escrevi. Eu vou usar, na verdade, essa caracterização duas vezes. Uma vai ser para dizer, isso aqui significa que existe acoplamento de alguma coisa. E depois vou dizer, eu vou construir a partir desse acoplamento um outro acoplamento e ele vai me dar a cota que eu quero. Tá certo? Bom, então a prova é a seguinte, o corolário implica que podemos definir x, que é um vetor pertencente às naturais elevado a n, y, que é outro vetor pertencente às naturais elevado a n, tais que a primeira coisa é que a probabilidade de x ser diferente de y, ela é igual à distância de variação total. Bom, tá, desculpa, deixa eu começar dizendo que é um acoplamento. Mas não que faça muita diferença, mas acho que explica melhor. Isso aqui é uma variável aleatória com distribuição por
P elevado a N. Ou seja, são N, as coordenadas do X são N variáveis aleatórias Poisson com média P independentes. 2, Y tem a distribuição Bernoulli P elevado a N. 3, a distância, bom, a probabilidade de X ser diferente de Y é menor ou igual que a distância de variação total entre as duas distribuições. É igual, perdão. E a Bernoulli com parâmetro P. E isso a gente já viu pelo corolário, é menor ou igual a P ao quadrado vezes N. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o fato de que se a distância de variação total entre duas medidas é um certo valor, então eu encontro o acoplamento das duas medidas que vai dar errado, né, com essa probabilidade, com esse valor que eu tinha dito antes. Mas eu não quero essas medidas, né? Eu quero essas aqui. Essas que eu estou interessado em pegar. Então eu vou definir uma variável SX, que é a soma das coordenadas do vetor X. E olha só, defina. Agora eu vou usar um fato sobre Poissons que eu vou dizer o seguinte: como as coordenadas de X são I e D Poisson P, é isso que está dito ali, a distribuição é produto. Então, a SX tem distribuição Poisson com parâmetro P vezes N. Quem já viu esse resultado aqui? Quando você soma Poissons independentes, você vai ter outra Poisson com um parâmetro que é a soma dos parâmetros, né? Bom. Além disso, eu tenho SY. SY é a soma de igual a 1 N YI. Como as YIs são I e D Bernoulli com parâmetro P, bom, quando você soma Bernoullis independentes, você tem que distribuição? É binomial. Quem falou isso? Foi o Alan? Está estudando precisando de qualificação já, assim, para dar essa resposta? Não, tô feliz, inclusive. Tá certo? Bom, então, olha só. A gente tem, então, portanto, a gente tem, pelas propriedades da variação total, a gente tem que a probabilidade... Bom, portanto, vou escrever assim. Portanto, SX e SY é acoplamento do par de medidas Poisson PN binomial NP. E a gente deduz o quê? Qualquer acoplamento não há cota superior para a distância de variação total, né? Então, eis a cota superior que a gente vai obter. A distância de variação total de por PN para BIM PNP, ela é menor ou igual que a probabilidade de SX ser diferente de SY, que é menor ou igual que a probabilidade de X ser diferente de Y. Isso acho que está claro, né? Se o X for para as somas das coordenadas darem diferentes, é que os vetores X e Y têm que ser diferentes. E isso daqui a gente provou lá no item 3, disse no item 3 que era menor do que P ao quadrado vezes N. Então, quer dizer, essa prova, na verdade, ela é uma prova meio engraçada, porque não é claro que uma prova assim possa dar certo, né? Você está dizendo, eu quero comparar essas duas medidas sobre os inteiros aqui. Que são, as duas têm a mesma média, tudo bem, isso é reconfortante, né? É bom comparar coisas que são parecidas, em algum sentido. Mas aí, ao invés de comparar as medidas diretamente, você podia fazer uma conta usando fórmula de Stirling para comparar as medidas e ver o que dá. Mas ao invés de fazer isso, você faz uma coisa muito mais difícil. Você cota a distância entre as distribuições produto aqui, né?
tem muito mais informação aqui do que aqui. Na verdade, essa prova está dizendo que a distância entre as duas medidas que a gente quer estudar, ela é menor ou igual que a distância... Bom, vou botar aqui esse item a mais para justificar a distância de variação total entre as medidas do produto. Mas, em princípio, podia ter uma diferença grande aqui. Nada impede de você ter uma diferença muito grande aqui. Bom, tá aqui, o 3 está usado aqui. Então. Mas quando você passa para essa medida produto, na verdade você tem um problema, digamos, unidimensional, né? Você tá, ao invés de cotar a distância entre as medidas de produto, o que a gente fez foi cotar a distância entre cada fator aqui. Isso era fácil, a gente sabia calcular explicitamente. Se a gente quisesse, a gente tinha carregado até o final aquilo, né? A gente podia botar aqui P vezes 1 menos exponencial de menos P. E a gente tinha uma fórmula, uma cota um pouquinho melhor, mas nada muito empolgante. Porque o interesse sempre é em P pequeno, né? E aí, bom, enfim, então agora a gente sabe dizer o seguinte, a gente sabe dizer isso aqui, esse lema. Dizer que se eu comparo uma binomial, uma Poisson com a mesma média, o erro que eu tenho, né, na distância de variação total é dado por esse valor aqui. Não é esse o resultado final que a gente quer. Eu vou escrever o resultado aqui para a gente saber do que está falando. A gente quer isso aqui. O teorema, então, é que a distância de variação total entre Poisson com parâmetro C e a binomial, ela é menor ou igual que P ao quadrado N mais a distância entre as médias. Bom, então, na verdade, a prova, eu vou botar aqui o esquema geral da prova, é o seguinte, eu vou comparar essa distância usando a desigualdade triangular. Então, é menor ou igual que a distância entre Poissons, uma com a média errada, digamos, e outra com a média certa, que é a média do binomial, mais a distância da Poisson para a binomial. Esse termo aqui a gente acabou de analisar. Engraçado, eu nunca escolho muito bem a cor que eu vou usar no quadro, né? Sempre a cor do primeiro giz é a cor que eu acabo usando mais, além do branco no dia. Aí hoje vocês podem dizer que é uma aula contra o câncer de mama, alguma coisa assim, né? Tá tudo escrito em rosa. Então o lema que a gente acabou de provar, ele diz que essa distância aqui, esse pedaço aqui, ele é menor do que P ao quadrado vezes N. Só falta cotar o outro pedaço que vai dar esse cara aqui. Tá certo? Então vou dizer aqui, trocando a cor. Bom, o outro lema a gente vai provar agora. E aí, bom, uma vez dados esses dois, a gente aprovou um lema, dado o outro, vai estar terminada a prova. Qual é o outro lema? Bom, o outro lema ele dá distância de variação total, uma cota que na verdade é bem ruinzinha, mas pra gente tá boa. E entre a distância de variação total de duas Poissons com médias diferentes. E assim, só para dizer, tem contas muito sofisticadas que você pode fazer para tentar calcular a distância de variação total. Como a gente tem uma fórmula explícita, ou várias fórmulas explícitas, na verdade, é sempre possível você tentar calcular a partir de primeiros princípios, vir aqui e fazer a soma. E para essa primeira conta que a gente fez, na verdade, ela é muito boa para P pequeno, ela está muito perto da verdade. A segunda conta que a gente vai fazer está longe da verdade. Mas e a segunda conta
vai ser essa aqui. Bom, lema, se você tomar duas médias diferentes, a distância de variação total entre duas poissons com essas médias, eu estou tomando a mu menor do que a lambda, é simplesmente menor ou igual a mu menos lambda. Então, se você não se importa com lambda ser maior do que mu ou menor do que mu, é só botar o valor absoluto aqui que funciona. Bom, para isso eu vou usar outra dessas propriedades. Vocês viram que a prova aqui eu usei fortemente o fato de quando você soma poissons, você tem uma poisson, quando você soma Bernoulli, você tem uma binomial. E agora a gente vai ter que usar outra propriedade desse tipo aí. Uma propriedade um pouquinho mais sofisticada. Bom, a propriedade, deixa eu dizer um caso particular. Imagina que você tem duas urnas, né? E você joga bolas sequencialmente, elas podem cair numa urna ou outra com probabilidade 1/2. Tem um teorema que diz que se o número total de bolas for ele próprio uma variável aleatória Poisson, então o número de bolas nas duas urnas, em cada uma das urnas vai ser Poisson e esses números são independentes um do outro. Aí, formalizar isso é um pouquinho chatinho, né? Na verdade precisa ser uma coisa um pouquinho mais fraca, que só diz o que acontece numa urna. Então, como é que você formaliza isso aqui? Bom, o que a gente vai... Na verdade, eu vou dizer o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho uma sequência II... Pode ser infinita. Ela é ilimitada, né? A quantidade de bolas é Poisson, com um parâmetro qualquer. Então, ela é ilimitada, ela é quase certamente finita, mas não tem uma cota superior fixa para a quantidade. Então, essas variáveis aqui são I e D, Bernoulli com parâmetro lambda sobre mu. Tá certo? Aqui você tem uma variável P, que é Poisson com parâmetro mu, P independente da sequência I. Então, essas indicadoras vocês podem querer dizer o seguinte, isso aí é a indicadora da bola... II é a indicadora da iésima bola cair na urna 1, por exemplo. Certo? E a probabilidade de uma bola cair na urna 1 é lambda sobre mi. Tá. E aí o número de bolas é essa Poisson que é independente dos resultados dos lançamentos. Né? Para você dizer, bom, você não fixa o número de lançamentos onde cada bola cai é independente com essa distribuição Bernoulli. Bom, agora deixa eu enunciar o fato aqui. Eu tenho uma variável nova que é a P'. Eu vou definir assim, como uma soma de I igual a 1 até P. Bom, o que acontece se P é zero? Essa soma é zero também. Aqui eu estou dizendo o seguinte, faça P lançamentos, onde P é Poisson, e veja quantos caíram na urna 1. Né? Então, vou dizer naquelas coisas que eu estou... Bom, eu tinha dito que só uma coisa eu não ia provar, né? Mas isso aqui eu também não vou provar, não. Bom, na verdade, se você chamasse esse parâmetro aqui de P, o que ia aparecer aqui é... Vamos botar aqui lambda. E isso aqui é o P vezes mu. É, isso. Pois é. Então tá, tudo bem. Bom, Lucas, mas um bom aluno é capaz de saber o que cada P quer dizer, né? Ou seja, o professor erra e põe a culpa nos outros. Essa é uma tática boa essa na vida, inclusive. Eu recomendo todos usarem de vez em quando. E como é que você prova isso? Bom, se você quiser, é simplesmente escrever o que é a probabilidade de P' ser igual a J, dado que P é igual a K. Bom, como a P é independente das I's, é uma coisa tipo K escolhe J vezes esse Q aí elevado a J, 1 menos Q elevado a K menos J. Bom, e daí? Aí daí que a probabilidade da P ser igual a K, né, ela é igual a 1 sobre K fatorial, mu elevado a K sobre K fatorial vezes E elevado a menos mu. Aí vai ter um monte de coisa acontecendo aí, né? Quer dizer, vai aparecer um Q vezes... cadê? O K fatorial vai cortar aqui em cima. Aí vai ficar com uma soma binomial, uma coisa esquisita aí.
quando você somar em K, né, multiplicar isso ali, e vai tudo se resolver. Bom, eu disse que não ia provar, né, então vou parar por aqui. Mas é uma conta bem elementar, que vem dessa coisa que eu acabei de escrever. Bom, então vamos observar o seguinte. Observe que a variável aleatória P menos P' é maior ou igual a zero. Não é isso? O maior valor que a P' pode tomar é P, porque é o caso de todos os indicadores serem 1. E a gente tem esse teorema maravilhoso que diz o seguinte: se você tem uma variável não negativa, a probabilidade dela ser maior ou igual a 1 é menor ou igual que a esperança dela. Esse teorema é a desigualdade de Markov, né? E aí, bom, a gente tem um outro teorema maravilhoso que diz que a esperança é linear. Então, isso aqui é a esperança de P menos a esperança de P', que é igual a mu menos lambda. Né? Porque essa é a Poisson com parâmetro mu, essa aqui é a Poisson com parâmetro lambda. E, bom, era isso que a gente queria calcular? Era, né? Porque isso daqui é igual à probabilidade de P' ser diferente de P. As duas, porque P é maior ou igual a P' e as duas pertencem a R, né? Pertencem a N, perdão. Então, ou elas são iguais ou a diferença entre elas é 1 ou 2 ou maior do que 1. Né? Deixa eu observar, separar isso aqui. Isso aqui é igual, mas então a distância de variação, a gente sabe que essa probabilidade aqui dá uma cota superior para a distância de variação total. Que é isso. Eu acho que acoplamento, todas essas ideias assim que dizem que no fundo, quando você lida com variáveis aleatórias o tempo todo, mas o espaço delas não importa, você pode mudar, fazer um monte de coisa, costurar aqui, tirar lá. Acoplamento é a expressão mais clara dessa ideia, assim, né? Que tem as duas medidas. O que eu faço para provar alguma coisa sobre elas? Eu invento o espaço de probabilidade que eu quiser, contanto que satisfaça essas regras aqui, eu tenho uma cota. Essa ideia ela é bem profunda, né? E tem sempre um dilema quando você dá um curso, assim, se você apresenta essa ideia logo de cara ou não. Você acaba tendo que apresentar num momento ou no outro, né? Uma vez eu conversei com um italiano, um cara que visitou o INPA, que estava dizendo não, que ele aprendeu essa prova aqui para fazer um concurso público na Itália. Na Itália tem concurso com prova escrita, às vezes, pelo menos, que são parecidos com os do Brasil. Aí ele disse, depois disso eu passei a apresentar essa prova em qualquer curso de probabilidade que eu dou. Se eu vou dar processos estocásticos antes de definir o movimento browniano, eu dou essa prova. Se eu vou dar probabilidade para estudantes de ciências sociais, eu dou essa prova. Eu não sei que grau de sucesso ele tem com isso. Ou que grau de satisfação, né, dos alunos. Mas essa prova eu acho muito bonita. Assim, que é uma prova bem limpa de uma coisa que não é óbvia à primeira vista, que no fundo só usa a ideia de acoplamento e a definição de variação total. Teve uma vez que a gente fez uma conta, que foi para a gente botou a distância até Poisson com o parâmetro P e a Bernoulli. E o resto tudo é basicamente usar a propriedade de variação total e de acoplamento. Por que a gente vai usar isso? Bom, eu meio que já falei, mas agora é hora de falar de verdade, né? A gente vai mostrar, no final das contas, que o R dos Rene, quando você quer saber como é que é a componente de um vértice, ele se parece muito com o processo de ramificação. O processo de ramificação que é Poisson. Deixa eu dizer mais ou menos de que maneira isso vai ocorrer, tá? Antes de entrar numa prova mais formal. Bom, primeiro vamos lembrar
que GNP, bom, vou tomar P igual a uma constante sobre N. Eu vou dizer que o GNP tem arestas independentes. O que são arestas independentes? Quer dizer, se você pega duas arestas potenciais distintas, a probabilidade de cada uma delas existir é a mesma, é P, e elas existem independentemente uma da outra. Na verdade, isso vale para qualquer conjunto de arestas. E além disso, bom, e a probabilidade de uma determinada aresta existir é igual a P. Agora, dado V, pertencente ao conjunto de vértices daquele gráfico, que é o N, a gente vai querer explorar a componente conexa do V. E, bom, quem é a componente conexa do V? É o conjunto de todos os outros vértices. Bom, tá escrito ou W é igual a V, ou todos os vértices, ou V, ou então existe um caminho de V para W no GNP. Bom, a gente vai tratar esse problema que nem um problema que a gente teve. Bom, a gente falou daquela busca em profundidade, se vocês lembram bem, no processo de ramificação. Qual era o papel dela? É dizer que a gente pode, aos pouquinhos, ir descobrindo qual é a árvore que o processo de ramificação gera. Eu vou para a raiz da árvore e eu pergunto, quantos filhos você tem? Ela me diz. Né, eu poderia perguntar também, quem são seus filhos? A pergunta é equivalente, no caso. Eu pergunto, quem são seus filhos? Ela te diz. Aí você vai para um desses filhos e pergunta, quem são seus filhos? Ele te diz, você vai para lá, vai avançando assim. Então, a árvore não é dada tudo de uma vez, você vai descobrindo essa árvore aos poucos. E por isso a gente consegue escrever, né, as perguntas que nos interessam em termos de somas de variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas, que tem a ver com o fato de que cada vez que você chega para um vértice e pergunta quantos filhos ele tem, você está tendo uma resposta sobre a qual você não tinha nenhuma informação antes. Né? Isso é aquele resultado que a gente falou, que, né, de um conjunto aleatório que você vai crescendo, blá, blá. Vocês lembram disso? Não? Estou falando grego, latim. Latim é mais fácil que grego, não sei se ficou claro. A gradação de línguas difíceis seria algo tipo grego, latim, italiano, talvez, e português. Bom, portunhol, né? Assim, português e espanhol são equivalentes para os propósitos desse curso. Tanto pela demografia da sala, quanto pela similaridade entre as línguas mesmo. Bom, a gente vai fazer um processo parecido para descobrir como é que é a componente conexa do V. Eu vou desenhar esse processo antes de descrevê-lo mais formalmente. O desenho é assim. O desenho você começa com V. No princípio, o V está numa sala escura, não sabe quem são os vizinhos dele. Ou você não sabe quem são os vizinhos do V. E aí faz-se a fatídica pergunta, quem são os seus vizinhos? E aí ele te responde com 3 vértices aqui, vamos dizer o 1, o 4 e o 27. A partir de agora, eu vou fazer uma coisa muito parecida com a busca em profundidade que a gente viu antes, que é eu vou descer para um desses caras e vou explorar o máximo que eu posso naquela direção. Então eu vou chegar para o 1 e vou perguntar quem são os vizinhos dele. Quem são os vizinhos do 1? Ele vai me responder, ele pode dar um monte de resposta para cá e eventualmente ele pode ter um vizinho que está aqui também. Só que esse vizinho para cá não me interessa, ele não me descobre ninguém novo na componente conexa. Então a minha pergunta para o 1 vai ser, quem são os seus vizinhos que ainda não foram achados? E ele vai me dar uma resposta, e aí eu vou descer para o primeiro filho do 1 em alguma ordem, vamos dizer que seja 8, 9, 43 aqui. Aí eu vou descer para o primeiro vizinho e vou perguntar quantos vizinhos ele tem que ainda não foram vistos, talvez seja nenhuma resposta. Aí eu subo, venho para cá, aí esse cara me diz um vizinho que tem 2, e esses caras não tem nenhum, acabou. Aí esse cara não tem nenhum vizinho novo a acrescentar, acabou. E bom, e por aí vai, né? Você vai gerando um monte de coisa aqui.
A pergunta que a gente vai fazer agora, que eu vou me fazer, pelo menos na frente de vocês, é a seguinte: como é que são essas variáveis que dizem quantos vizinhos novos você vai achar aqui? Tá certo? Elas claramente não são mais variáveis I e D, como eram no caso anterior do processo de ramificação. Por quê? Pode ser que o V seja vizinho de todo mundo. E aí você chega para o primeiro filho dele e pergunta: vem cá, quantos vizinhos a mais você tem, além do que a gente já viu? Ele diz: pô, não tem nenhum, você já achou todo mundo, o que eu estou fazendo aqui? Por que você está fazendo essa pergunta? E aí acabou o processo aí, tá certo? Então não tem a propriedade de ser I e D aqui. Mas é claro que o caso típico não é esse. Bom, qual é o número de vizinhos do V, né? Qual é a distribuição dessa variável aleatória aqui? Eu vou dar uma dica. Eu vou dar 3 alternativas. A primeira é uma variável aleatória normal com média π e variância π. A segunda ele é Poisson. A terceira é binomial com parâmetros n-1 e p. Bom, por que não é normal? Vocês têm que dar uma... Muito bem. Por que não é Poisson? Porque não pode tomar valor maior do que n. Maior ou igual a n, de fato, né? O valor maior é n-1. Então só sobrou a binomial, né? Agora está óbvio, né? Então o número de vizinhos bom, de todos os n-1 caras de quem você pode ser vizinho, cada um tem probabilidade p de ser vizinho, independentemente de todos os outros, porque a gente tem aquela independência embutida no modelo, né? Essa é a propriedade do nosso modelo aqui. Então tá. Então esse é o número de vizinhos do V. E daí, né? Bom, e daí é o seguinte. Agora, quando eu for perguntar o número de vizinhos, vou botar aqui, vou chamar esse número aqui de, sei lá, NV. A notação vai ser diferente, que a gente vai usar depois, mas vamos supor que o 1 seja um desses vizinhos. Qual é a distribuição condicional Bom, e o número que eram vizinhos não vistos. Né? Então, quando eu digo vizinhos não vistos, eu estou querendo dizer, não me importa, se tem esses caras que o V já viu, eu ignoro, vou querer ignorar a relação de vizinhança entre o 1 e qualquer um desses caras. Só me interessa quem está para fora do que eu já vi. Como é que é essa distribuição? Bom, não é tão óbvio isso, né? Mas a gente sabe de novo que não é normal. A gente sabe que não é Poisson, é binomial. Mas qual o parâmetro da binomial? Vai ser, bom, de N caras, eu tenho que me excluir. O 1 tem que se excluir, ele não é vizinho dele mesmo. E eu também vou excluir os vizinhos que o V já viu, né? Esses aqui não me interessam mais. E aí a gente vai usar aquele princípio de que as perguntas que a gente não fez, elas têm respostas independentes do que a gente já viu. Né? Isso tem que ser provado, né? É um teorema, não é um fato do universo. É tão óbvio. A gente vai dizer o seguinte, olha só, por enquanto, eu só sei que esse pedaço do universo aqui existe. Eu não perguntei nada a respeito de 1 e as relações dele com o resto do universo. Então, as respostas que eu vou obter são independentes de tudo que eu já vi até agora. Então, você vai ter isso aqui. E agora, quando eu chegar no 8 ali, bom, esse aqui é o N1, vamos dizer. Então, novos vizinhos, quer dizer, os vizinhos do 8 que ainda não apareceram, isso tudo é condicional que veio antes, né? Vai ser uma coisa parecida em que eu vou ter uma binomial, que eu vou excluir bom, de N caras eu excluo esse, e todos os vizinhos dele, então menos 1, menos NV, e agora excluo também os filhotes do 1 aqui, os caras que eu achei a partir do 1. Então tá claro, em cada passo você vai ter sempre, né, enquanto o processo não se extinguir, enquanto você não chegar um cara, todo mundo tiver 0 vizinhos e acabar, cada passo você vai ter sempre uma binomial com um parâmetro aqui fixo, que é P.
Só que aqui vai mudar. Você vai ter cada vez menos vizinhos novos, possibilidades de vizinhos novos a explorar. Né? Uma das coisas que a gente vai ver é que apesar disso, esse processo é bem modelado por um certo tempo limitado por um processo Poisson. Por que ele é bem modelado por uma árvore de ramificação Poisson? Tá certo? Por que ele é bem modelado por um Poisson? Deixa eu botar isso aqui para o lado. Tudo aqui que eu estou falando vale quando n for para infinito, certo? Isso é tudo assintótico aqui, né? C é constante, n vai para infinito. O nosso acoplamento de binomial com Poisson, ele não funciona se o n for pequeno. Só funciona para n grande. Sob esse regime que a gente está considerando, o número de vértices aqui, ele é uma constante, na média. Então, essa distância aqui vai ser pequena. Bom, deixa eu fazer uma conta mais ou menos besta, tá certo? Que é para dar uma ideia disso. Tá? Olha só. Qual é a distância disso aqui para Poisson? Para Poisson C. Né? Lembrando que o P é igual a C sobre N. Então, a distância para Poisson C, ela é a média desse aqui é P vezes N menos 1, menos C, mais P ao quadrado N menos 1. A gente viu que é assim que calcula, né, a distância para Poisson. Tem um termo que é a diferença entre as médias e tem um termo que é o P ao quadrado vezes o N, que no caso é N menos 1. Essa distância aqui, eu afirmo que ela é da ordem, vou botar assim para não ter que pensar nas constantes, de 1 sobre N. Tá certo? Se fosse Pn aqui, era igual a C, né? O que você perdeu é tipo constante sobre N. É o próprio valor de P aqui, de fato. E aqui é uma coisa tipo C ao quadrado vezes N menos 1 dividido por N ao quadrado. Então, na ordem de 1 sobre N. No segundo passo, como o Conrado falou, é importante você levar em consideração, como a gente já levou aqui, né, mas de um modo diferente, o fato de que você está pegando um pedaço pequeno do grafo. Né? O que eu digo, os vértices que você perdeu daqui para cá foram um número pequeno. Como é que você calcula essa distância? Bom, é a distância condicional. Né? A distribuição condicional disso está uma distância da Poisson, está dista da Poisson, no máximo, esse valor aqui. Que é a diferença entre as médias, né? E aí eu posso dizer, é P ao quadrado vezes o número de termos. Esse número de termos eu sempre vou contar por cima por N menos 1 ou por N, tanto faz. Tá certo? Quanto mais termos eu tenho aqui, pior fica a aproximação. Então eu boto uma cota superior. Bom, tá N menos 1. Aí aqui, se você observar, vai ter isso daqui vai ser da ordem de 1 sobre N. E aí você vai ganhar um termo novo, que é o P vezes esse cara, que é tipo NV sobre N. E a moral da história é a seguinte. Se no primeiro passo, o número de vizinhos do V não tivesse sido linear em N, for uma coisa muito menor do que linear em N, o que tipicamente acontece, então você está bem, esse acoplamento vai funcionar com probabilidade alta. Certo? O que a gente vai ver é que tudo vai funcionar bem até um certo tempo de parada. A gente vai definir um tal aqui, que é o ínfimo dos t's, tal que o número de vértices vistos até o tempo t ele é menor ou igual que... Tem que lembrar. Raiz... Bom, bota n elevado a 1/3, que está tudo bem.
Podia ser qualquer coisa menor do que raiz de n aqui. Mas a gente vai ver, isso é um detalhe da conta. Certo? O que a gente vai ver é o seguinte, que quando você for fazendo essa busca em profundidade, que a gente já vai escrever de uma forma um pouco mais formal, se você fizer essa busca em profundidade, ou até ela se extinguir, né? Até você não ter mais o que explorar, ou até você ver esse número de vértices aqui, então ela se parece muito com o processo de ramificação, com distribuição Poisson, até você ver esse número de vértices aqui ou o processo se extinguir. Mas bom, vou botar aqui, se extinguiu, tudo meio informal ainda. Bom, ou isso. Ou seja, ou o processo morre sozinho, ou você vai chegar um momento que você vai ver... desculpa, aqui é maior, né? Senão não faz sentido. Ou você vai ter uma hora que você vai ter no total mais do que n elevado a 1/3 vértices. Na hora que isso acontecer, você para. O que eu estou dizendo, se você fizer a mesma coisa no processo de ramificação, você vai ter um objeto lá, um número de vértices você vai ver e tal, que vai ter distribuição muito próxima, quando o n ficar grande, do que a gente está vendo no grafo aleatório. Bom, vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso e talvez... Vamos ver, definir o processo mais formalmente. E eu vou botar a definição aqui, vai ter uma recursão para busca em profundidade que é parecida com a que a gente viu antes. A gente lembra, tinha um conjunto de vértices explorados, a gente viu duas versões ligeiramente diferentes dessa busca aqui. Então eu vou botar aqui a versão que me ajuda mais. E eu resolvi usar essa letra caligráfica aqui, feiosa, para distinguir do E maiúsculo que a gente usa como conjunto de arestas. Né? Então fica essa letra aqui. No início, nenhum vértice foi explorado e eu tenho uma lista de vértices em aberto que contém só o V. Bom, isso aqui é uma lista, na verdade é uma pilha no tendão de comunicação, tem uma ordem aqui, a gente sempre tira o último elemento. Né? Mas a gente vai de vez em quando abusar da notação e tratar como se isso aí fosse conjunto. Deixa eu botar aqui então o que a gente vai fazer. Tá. Então, como é que é a passagem de T para T mais 1? Se não tem mais nada em aberto, a gente diz que o ET mais 1 é igual ao ET, AT mais 1 é igual a AT, ou seja, você não faz nada de novo. Está dizendo que no momento que eu tiver acabado de explorar a componente, eu paro ali para sempre. Se não, a gente tem que o AT é uma certa lista de vértices. E eu vou escrever a seguinte coisa. Vou dizer que F1, F2, FK. Esses daqui são os vértices do grafo que não foram explorados ou estão em abertos, ou estão em aberto, e tais que o AR é adjacente a eles. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha só. Aqui eu estou procurando quem são os vértices adjacentes ao AR. E eu estou excluindo aqueles que já foram explorados ou estão em aberto. São basicamente aqueles que eu já vi. Era aquela ideia que eu só estou interessado em procurar os vizinhos para fora do conjunto que eu já vi. Bom, a gente vai seguir isso aqui daqui a pouquinho. E aí aqui que eu estou dizendo com essa anotação, eu estou simplesmente dizendo que eu estou interessado em escrever os caras numa ordem específica, só para ter uma coisa bem definida. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ao conjunto de vértices explorados esse vértice que eu acabei de analisar, aí, o AR. E do conjunto de vértices em aberto, eu vou tirar o AR
e acrescentar os vizinhos que eu achei. É aquela mesma ideia. Você tira o cara que você viu e acrescenta os filhos dele. Só que agora não são filhos, são os vizinhos. Vizinhos dentre os vértices que você ainda não tinha encontrado. Então, só para a gente brincar um pouquinho com isso, ter uma ideia de como é que funciona, deixa eu desenhar um grafo aqui e a gente vai executar o algoritmo do grafo. Bom, vocês sabem que a complexidade de executar algoritmos no quadro negro é exponencial no tamanho do grafo, né? Então eu vou desenhar um grafo que me convém, que é esse grafo aqui. Bom, ele tem que ter pelo menos um ciclo para ficar interessante. Eu vou começar com V igual a 4, aqui eu tenho 1, 3, 7, 9... Bom, tem uns outros vértices para cá que não me importa muito bem o que eles estão fazendo. Isso aqui seria uma componente no gráfico, tá? Bom, vou botar isso aqui só para não ficar muito feio. Então, tem que ter 9 vértices, né? Então, aqui vai ter 2, 5, 6... Já foi todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, boto 10 aqui para não ficar muito feio o desenho. Então, esse é um grafo desconexo, tem duas componentes aqui. Isso aqui são arestas, curvas. Bom, por que são curvas? Porque eu desenhei o ciclo primeiro e depois pensei no que eu ia botar. Mas eu estou interessado em saber como é que funciona a busca em profundidade saindo daqui. Se ela vai achar componentes direitinho ali e tudo mais, né? Então, bom, como é que é? O E0 a gente sabe que começa com ninguém, do jeito que eu botei. E o A0, ele começa com o vértice 4 só. Esse é o início. O que vai ser o E1? E o que vai ser o A1? Bom, o E1 é sempre eu tenho um vértice a analisar que é o 4, né? Sempre que eu faço, quando eu passo do ET para o ET mais 1, é acrescentar o vértice que eu analiso nesse passo. Então vai ser o 4 aqui. E o A1 são todos os vizinhos do vértice que eu ainda não vi. No caso, só tem esse aqui, que é o 1. Né? Quer dizer, eu tirei o 4 e acrescentei o 1. Agora vai ser mais interessante. Quem é o E2? E quem é o A2? Bom, o E2 é fácil de novo, né? Quem é o vértice que eu vou analisar agora na passagem de 1 para 2? Eu digo, quem é o vértice em cujos vizinhos eu estou interessado? Muito bem. Então, 4, 1. O A2 é... Bom, esse cara sai, né? Que eu acabei de... Ele não está mais em aberto. Quem entra aí? Isso. O 4 não entra de novo porque ele já entrou, não considero por causa que eu já vi, né? Então, e aí eu boto os caras, na verdade a ordem vai ser o contrário, né? Vai ser 9, 7, 3. Eu boto do maior para o menor. Isso é uma convenção, tá certo? Aqui não faz muita diferença qual é a ordem, só precisa ter uma maneira bem definida de botar os caras. E3, A3. Quem é o E3? Querem que eu dê 3 alternativas? 4, 1, 3. Ou A3? 9, 7. Agora vai começar a ficar chato, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu não quero que fique tão chato, não. Vou botar mais um vértice aqui. O 11. Só para eu ter... Aí mudou como? Vou botar o 11 aqui, né? Senão fica muito chato, já acaba logo de uma vez, né? Esse é o 8 também. Ah, o 8 não está ali, é verdade. Ah, tá vendo? Eu perguntei para vocês se estava faltando alguém, vocês não disseram nada. E agora vem o Alan todo esperto querendo observar isso, como se não tivesse visto antes. Só para quê? Para humilhar o professor na frente da câmera. É uma coisa terrível isso. Aí tá. Então agora como é que é 4 a 4? O E4 essa altura tem que ser fácil. Vamos lá. 4, 1, 3 e quem? 8. O A4 é quem? Agora vai começar aquela, né?
dizimação na população, né? Aí você vai para o 9. Bom, agora eu vou escrever direto E6 aqui, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Você já viu todos os vizinhos do 7, já viu todos os vizinhos do 9, a gente sabe o que vai acontecer. Eles vão aparecer, vão vir para cá, nessa ordem, né? Eu estou escrevendo o conjunto nessa ordem, que é a ordem que eu vi os vértices. Então, e o A6, ele vai estar vazio e aí acabou. Tá certo? Pontos importantes, né? Quer dizer, que vão estar na lista e vão estar na análise que a gente vai fazer, eu vou falar depois. Quantos passos demorou até eu ver todos os vértices na componente? Esse número é fácil, o Rangel já falou. Pode falar alto agora, se quiser. 6. Quantos vértices tem na componente aqui? Esse número também é fácil. 6. Tá. Então, esse processo ele sempre vai demorar, do jeito que ele está escrito aqui, ele sempre demora um número de passos que é igual ao número de vértices aqui. Então, quando a gente desenhar o nosso passeio aleatório, aquela coisa equivalente ao processo de ramificação lá, o tempo que ele demora para morrer, ou seja, para chegar no zero, né, é exatamente o número de vértices que tem na componente. Tá certo? Então, a pergunta do tipo, quantos vértices tem na componente, é uma pergunta, quanto tempo esse passeio aleatório vai sobreviver? Isso no caso subcrítico não vai importar muito, porque ele morre fácil. No caso supercrítico vai importar menos ainda, porque ele não morre com probabilidade positiva. No caso crítico, né, que é quando a gente toma aquele C igual a 1, alguma coisa pertinho, a gente vai ver que isso importa. Tá certo? Na verdade, bom, alguém vai apresentar esse artigo aí. E eu vou falar só de leve sobre ele. Mas tá, então o número de passos vai ser sempre o número de vértices na componente. A gente viu que não achou nada que não estava lá, achou tudo que estava. Bom, isso aí vai ficar como exercício provar que isso aqui acha a componente conexa correta. Sempre, né? Não é um resultado probabilístico isso. Eu acho que intuitivamente está claro, né? Sempre que tem alguma coisa que ainda está conectada aos vértices que você já viu, você vai achar. Não tem jeito. Tá, e agora como é que isso aqui se comporta, né? Bom, o análogo do resultado que a gente viu antes, ele é o que eu vou enunciar agora. O resultado que a gente viu antes era aquele que dizia que, então, se você olhar o tamanho da lista AT, né, da pilha AT no tempo... Bom, se você olhar o tamanho da T, que é o tamanho da pilha no tempo T, você vai ver uma soma de variáveis aleatórias independentes. Né? Você vai ver 1 mais uma soma de termos independentes. E aí, deixa eu enunciar esse resultado aqui, então. Mas agora não é mais independente. Esse é o ponto fundamental. Né? Então, bom, vejamos. Isso, tá certo. Eu vou definir essa variável aleatória aqui. Que é LT é simplesmente o tamanho GT união AT. Tá certo? A gente vai dizer, vamos chamar de... Tá, então vamos olhar as variáveis a... A gente quer ver o tamanho da fila aqui. Isso daqui é igual em distribuição. Eu quero falar? Não, tá, esse LT aqui é outra coisa, perdão. Deixa eu ver. Isso aqui é igual em distribuição a 1 mais uma soma de variáveis t igual... Bom, S igual a 0 até t, delta... t menos 1, delta S,
Bom, aqui tem um mínimo com o tempo de parada. S igual a zero infinito, onde? Isso é identidade de distribuição. Bom, aqui está 2 pontos, não é isso. É identidade de distribuição. Como a gente tinha antes uma identidade que a gente tinha uma soma I dele. Bom, delta 1 é igual em distribuição ao número de vizinhos do primeiro vértice que você explora, que é n-1p. Certo? 2. Condicionalmente, o delta 1, desculpa, delta 0, isso aqui. A delta 0 até delta t menos 1, delta t tem distribuição dada por uma binomial com parâmetros n menos t menos a soma desses caras aqui nisso tudo eu vou tomar a parte positiva por motivos que já vão ficar claros daqui a pouco. E aí 3 vai ser que tal é o menor tempo tal que essa soma aqui. E isso aqui, perdão. Isso daqui é 1 mais delta t. Como a gente vai ver. Que era aquela história, né? A gente tinha lembra que os termos naquela soma que a gente viu antes, eles tinham aquela distribuição da n subtraindo 1, né? Então o 1 está vindo dali, em algum sentido. Tá dizendo, isso aqui, ΔT é quanto vai. A interpretação é que ΔT é a diferença entre o tamanho de AT e o tamanho de AT menos 1. Então você sempre tira um elemento e soma alguma coisa. Essa alguma coisa que você soma é a binomial. A gente vai falar disso já. Isso, está certo. Não, S aqui. Bom, esse resultado é mais complicado do que o outro, porque as variáveis não são mais I e D. Mas deixa eu tentar pelo menos relacionar a intuição do resultado com o que a gente já viu. O princípio é, de novo, aquele princípio de que se você está fazendo uma consulta a respeito de variáveis aleatórias que você ainda não olhou, então os resultados que você vai ter são independentes do que você já viu. No caso, as variáveis são todas independentes e isso que vai nos salvar a vida. Tá certo? Bom, imagina que num certo instante de tempo, a gente já vai escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais formal. Num certo instante de tempo, esse aqui é o conjunto ET união AT. Lembrando de como o algoritmo funciona, que vai ficar mais difícil porque eu acabei de apagá-lo, o que a gente faz é ter um vértice AR, que é o vértice mais à direita do AT, e aí a gente pergunta quantos vizinhos o AR tem aqui fora. Essa variável aleatória aqui, a afirmação é que ela é binomial com valores n menos a cardinalidade desse conjunto aqui. O que a gente vai ver é o seguinte, o ET tem sempre t elementos, não é isso? Em cada passo a gente sempre acrescenta um elemento ao ET. No início ele tinha 0, depois tem 1, depois tem 2 e tal. Então é n menos t menos a cardinalidade do AT. Tá certo? E isso aqui, P. Então, esse é o número de caras que a gente espera acrescentar. E depois a gente vai ver, bom, chama essa variável aqui, sei lá, essa vai ser 1. Intuitivamente, esse é a variável que a gente está chamando de 1 mais ΔT. Por quê? Por que a gente dá esse nome? Porque a diferença entre o tamanho da pilha no tempo t mais 1 no tempo t é exatamente igual ao ΔT. A gente soma os vizinhos novos e tira 1, que é o cara que a gente remove da pilha lá. Tá certo? Então a ideia é que o quê?
Isso, simplesmente estou dizendo que... Bom, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Acho que sim, né? O ET adjunto do AT. Ok. Acho que está certo. Então, quer dizer, essas variáveis complicadas, o que eu estou dizendo é só que a gente precisa rastrear o que elas estão fazendo. As variáveis são essas aí. E o que pode acontecer, por que tem esse tempo de parada? Que vai ter um momento em que eu sei que ninguém aqui dentro desse conjunto tem vizinho para fora. É o momento que eu achei a componente conexa inteira. Tá certo? Então, esse é o momento que aconteceu aqui, no passo 6, quando eu cheguei ao vazio. A partir desse momento, eu não quero mais continuar, eu não quero ficar somando termos novos aqui. Eu quero parar de somar coisas. Eu já cheguei a um momento em que a minha fila tem tamanho... Isso, está certo. Que a minha fila vai ter tamanho 0 e a partir daí eu não quero fazer mais nada. Certo? Acho que não estou falando nenhuma besteira. Isso. Então tá, vamos ver como é que a gente entende isso aí. Tá. Oi? Não, repara que 1 mais... essa variável ΔT ela é uma binomial e aí você subtrai 1. Então, o valor dessas variáveis ΔI ela é sempre ou natural ou menos 1. E aí você só reduz, de fato, o valor da soma quando você tira menos 1, né? Quando o sorteio dá menos 1. É uma binomial, você sorteou a binomial e aí você transladou uma unidade para a esquerda. A ideia, de novo, né? O ΔT é a diferença de tamanho entre a pilha no tempo T mais 1 e a pilha no tempo T. Então, significa que você subtrai 1 e soma um número aleatório de caras novos. O número pode ser 0, aí nesse caso você está subtraindo 1 só. Então tá. Como é que a gente prova? A gente tinha um teorema geral lá, que eu não sei se eu lembro o enunciado dele. Acho que eu vou dizer o seguinte. Fato fundamental. Que é o teorema dito em outra linguagem. Deixa eu dizer o que é. Imagina que eu olhe um evento bom, evento, acho que tem que ter outro nome, A, que é da seguinte forma. Eu condiciono em todos os valores possíveis para o conjunto de vértices explorados até um certo tempo I, até um certo tempo T. E eu condiciono a todos os valores possíveis para o conjunto de vértices abertos aqui até esse mesmo tempo T. Tá certo? Esse é um evento. A afirmação é que condicionalmente Bom, o que você está dizendo? Tá certo? Vamos pensar primeiro. Está dizendo, no tempo 0 tinha um certo conjunto de vértices explorados que era o S0 e tinha um conjunto de vértices em aberto que era o R0. No tempo 1 tem o S1 e R1. Tempo 2, S2 e R2. Isso está dizendo, no final das contas, assim, intuitivamente está dizendo, eu vi esses conjuntos aqui até o tempo T. Tá certo? Bom, e aí o que eu quero dizer, a afirmação mais precisa que eu vou provar é, condicionalmente a esse evento A, a distribuição, bom, vou dizer, os eventos de adjacência, né, aqueles eventos I adjacente a J, onde I e J pertencem a N, e
e não pertence àquele negócio lá, ou o J não pertence, eles são independentes e têm probabilidade igual a I, igual a P, perdão. Isso é consequência daquela propriedade dos conjuntos, que em uma das duas aulas anteriores que eu dei, né, foram duas aulas sobre o mesmo assunto, mas eu falei que era tipo uma propriedade de tempo de parada para conjuntos, né? Tá dizendo, esses conjuntos aqui e esses conjuntos aqui são conjuntos aleatórios que você gera só olhando, digamos, essa informação interna a eles. Tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que... Bom, vamos pensar primeiro no tempo zero. No tempo zero você tem um conjunto E0, é só o vértice V. É vazio, perdão. E o A0 é só o vértice V. Para passar para o E1, você vai ver quem são os vizinhos do V, e esses caras você vai acrescentar, eles vão estar no A1. E o E1 vai ter o próprio vértice V. Então, esses conjuntos E1 e A1 são totalmente determinados pelas variáveis... Peraí, deixa eu ver se estou falando certo. Não, estou falando uma coisa errada aqui. Peraí. Escrevi errado pensando certo. Vou escrever isso aqui. Isso vai tornar as coisas ligeiramente mais chatas, mas vamos botar aqui. O evento A está aí, é o mesmo. Tá certo? Bom, deixa eu dar a explicação intuitiva e depois eu vou voltar. Bom, já dei 10 explicações intuitivas, lá vai a 11ª. Bom, para formar... Então eu tinha o E0. Para formar o E1 e o A1, eu tive que consultar quem eram os vizinhos do V. Tá certo? Sobre que tipo de informação eu ganhei? Eu ganhei informação de quem é adjacente a V e quem não é adjacente a V. Ok. Agora eu tenho novos vértices, os vizinhos do V, que eu vou analisar. Vou pegar um deles e vou perguntar quem são os vizinhos dele que ainda não foram vistos. Agora eu sei quem é adjacente a V e quem não é, e quem é adjacente a esse cara e quem não é. Entre os caras novos, eu não sei mais nada. Aí eu vou pegar um terceiro vértice. Sobre esse vértice eu vou perguntar quem é adjacente a ele e quem não é. Então eu sei quem é adjacente a esses três vértices aqui. Então eu vou ter que escrever isso. Eu acho que a melhor maneira de eu escrever isso aqui é a seguinte. Bom, chame de R1, R2, RT, os vértices que ocupam a posição mais à esquerda, mais à direita, perdão, de A0 até, aqui começa de R0 até a T. Oi? Esses são os vértices que vão parar em E0 no próximo passo. Em ET. Esse aí é o ET mais 1. E o objetivo da gente aqui vai ser dizer... Bom, o que eu gostaria de dizer na linguagem menos precisa é o seguinte. Que se você olhar esses eventos aqui, onde você tem
I não pertence a ET ou J não pertence a ET, e sobre esses eventos você não sabe nada no tempo t. Esses eventos são independentes, têm a distribuição produto. A única coisa que isso não está correta é porque esse conjunto é aleatório. Né? Tá. Talvez eu devesse enunciar logo diretamente assim. Deixa eu dizer então aqui. Peraí. Tá. Vocês estão chateados agora. Tudo bem. Ah. Se você tem uma ponta em ET, você já viu os vizinhos todos ou bom, desculpa. Você já viu exatamente as arestas que tem uma ponta em ET. As arestas não arestas têm uma ponta em ET, no tempo t. Esse é o ponto. Não era um ou no caso, era um. Hã? Não era um ou na definição do conjunto. As Não. arestas são independentes, são as arestas que têm nenhuma ponta em ET. São as arestas que não têm nenhuma ponta em ET. Sim. Isso, tá. Ok. Obrigado. Deixa eu fazer a seguinte observação. É 0, é 1, é 2, até ET. Bom, chamando de RT o vértice mais a direita de AT, se existir, né? Senão a gente diz RT igual a interrogação, se AT igual a vazio. Veja aqui, isso vai ser importante para a gente. RT nunca pertence ao conjunto ET. Isso aqui você pode provar por indução. Que um vértice que, pelo algoritmo, você lembra, começa com um vértice em aberto e nenhum vértice em E. Né? Um vértice no A e nenhum vértice no E. Um vértice só entra no E depois que ele sai do A. O algoritmo tira o vértice do A e põe no E. Tá certo? Bom, isso aqui também é uma observação óbvia, que você está sempre aumentando o conjunto do ET. Né? Quer dizer, pode parar, mas ele nunca pode diminuir. Bom, agora qual é o fato fundamental que eu quero enunciar? O fato fundamental é o seguinte. Veja que bom, AT, bom, suponho que fixamos o valor de E0 igual a um certo conjunto S0, ET igual a um certo conjunto ST, e ainda os valores dessas variáveis indicadoras, que eu já devia ter posto aqui, I e J, onde, que por definição é igual ao indicador do evento I conectado a J, para todos os pares I e J, com I pertencente à união dos S's. Não, tá, botar um I aqui é feio. Tá, bom, deveria ter posto aqui o seguinte, como eu sei que o E0 está contínuo E1, está contínuo E2, está contínuo em tudo, eu posso botar esses caras aqui em sequência crescente. E aí aqui eu quero dizer, com I pertencente a ST ou J pertencente a ST. Tá certo? Bom, vamos dizer que isso determina completamente o valor
os valores de A0, bom, A0 já está determinado, A1 até AT. Estou querendo dizer o seguinte, olha só. Se eu te digo quem é o conjunto A... Bom, esse conjunto primeiro aqui também a gente não precisa fixar o valor dele, ele é vazio sempre. É TST. Eu te digo logo de cara quem são esses conjuntos até o ET. E eu te digo quem são as variáveis indicadoras que tem uma ponta num desses conjuntos aqui. O que eu afirmo é que com essa informação você consegue recuperar exatamente como é que esse conjunto de vértices abertos varia. Por quê? Bom, o E1 a gente nem precisa dizer quem é. O E1 vai ter o vértice V com que você começou lá em aberto. E agora eu quero saber quem está no... quem vai estar no A1, né? Quem vai estar no A1 são os vizinhos do V. Como é que eu sei quem são os vizinhos do V? Sabendo valores das indicadoras I e VJ para todo J. Então basta saber as variáveis que tem um extremo no conjunto E1. E isso daqui está aqui. E a mesma coisa no passo 2. Eu vou acrescentar os vizinhos de algum vizinho do V. E isso eu vou saber olhando um indicador desse tipo aqui. Isso está muito misterioso, está horrível, está... De 0 a 10, o quão não claro isso aqui está? Não claro. Não claro, isso. 4. Tá. Isso é sempre aquele momento da aula, inclusive, porque já passou do tempo, que eu tenho a tendência de deixar tudo como exercício. Mas... eu estou dizendo o seguinte, eu te disse de antemão que o conjunto é 0, você sabe que é o vazio. Aí o E1 é isso aqui, o E2 é um conjunto um pouquinho maior, que tem um vértice a mais aqui. Bom, vamos dizer V, esse aqui eu vou chamar de V2, esse é o V3. E eu te disse os valores de todas as indicadoras que tem uma ponta aqui dentro. O que é isso? É o valor... Você sabe a quem esse cara está conectado e a quem ele não está também. Você sabe a quem esse cara está conectado e a quem ele não está também. Você sabe a quem esse cara está conectado e ele não está também. Eu afirmo que com essas informações você consegue dizer, por exemplo, vamos dizer, esse cara é 1, 3, 7... Bom, isso não está muito preciso, na verdade. Eu tenho que ter uma conexão aqui para isso acontecer. E tenho que ter uma conexão aqui para isso acontecer. Alguma coisa assim. Eu te digo, sabendo quem são esses vértices e quem são as conexões que eles têm, você consegue reconstruir todo o processo a partir daqui. Ou seja, você consegue reconstruir a sequência dos A's. Por exemplo, bom, o A1 vai ter todos os vizinhos do V, né? Então é 1, 3 e V2 aqui. Bom, em alguma ordem, né? Na verdade, a ordem é dada pela ordem dos números. Então seria alguma coisa tipo, talvez 1 seja muito bom, que seja 11. 11, 3 e o V2. Agora, para saber no próximo passo, eu vou tirar o V2, vou botar 11, 3, e aí eu vou ver quem são os vizinhos do V2. Aqui só tem um vizinho, V2, é o V3 que eu acabei de adicionar. Agora, no tempo 3, eu vou ter o A3, e eu vou adicionar todos esses, tirar o V3 e adicionar todos esses vizinhos aqui. Então, estou dizendo o seguinte, se eu fixo os valores dos conjuntos E e das indicadoras que tem uma ponta lá, isso determina completamente os conjuntos A. Ok. Por outro lado, e esse é o passo realmente fundamental, o fato fundamental, por outro lado, se alteramos os valores, bom, por outro lado, nem esses eventos aqui, nem os valores dos indicadores, daqueles indicadores que eu escrevi lá, são alterados se trocamos os valores de I e J, onde I não pertence a ST e J não pertence a ST. Eu estou querendo dizer o seguinte,
Se eu trocar a existência ou não existência de arestas, que não tem uma ponta aqui, é o que o Maurício falou, né? Eu não vou alterar essa figura aqui, eu vou continuar com o mesmo evento. Tá certo? Bom, aqui o E3 eu esqueci de escrever. E esse é o ponto fundamental. Na verdade, olha só. Aqui tem uma coisa a mais ainda, né, que eu não falei. Bom, observe então que por um lado, o evento que eu tinha escrito lá antes, o A, o evento do E0 ser igual, bom, EI ser igual a conjunto SI, I igual a 0 até T, interseção sobre todos os pares. Bom, aqui eu devo trocar a letra S, 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 interseção sobre todos os pares com I pertencente a ST ou J pertencente a ST de IJ igual igual a qualquer coisa aqui, A e J. Esse evento, na verdade, é uma função, ele é função única e exclusiva Bom, evento, ele é função no sentido do indicador dele, é função dos valores I e J, onde I pertence a SJ ou J pertence a SJ, ou I pertence a ST ou J pertence a ST. Porque esses conjuntos aqui certamente também são funções dos indicadores, tá certo? O E0 não é função de nada, porque ele é fixo, é vazio. O E1 é função do E0 e do A1, que a gente já viu que são funções dos indicadores, e por aí vai. Por outro lado, se AT é diferente de vazio, a diferença entre AT menos AT menos 1 é igual à soma de indicadores da forma I RT W com W pertencente a pertencente a N menos ET união AT. Né? Lembra que eu tenho que pegar os vizinhos que ainda não foram vistos, né? E isto e bom, como o RT não pertence ao conjunto ST, né? Quem é o RT, né? Lembra que RT é o elemento mais à direita de AT. E como o RT não pertence a ST, os valores IRTW, onde W não pertence a ST, são independentes condicionalmente a A. Isso está claro ou não? Olha só, eu estou dizendo basicamente... eu tenho duas funções de grupos de variáveis aleatórias independentes. Uma é o indicador desse evento e a outra é essa soma aqui. Quer dizer, é uma função dessa soma aqui. Isso, obrigado. Então, se a gente quiser escrever tudo por extenso, a gente dizer o indicador de A, ele é uma função desses valores aqui que eu escolhi para as variáveis I e J. E isso daqui é uma função de um conjunto de variáveis aleatórias que é independente daquele. Que isso aqui, esses dois conjuntos aqui são uma função de tudo que a gente viu ali. Estão determinados pelo que está lá. Então, mais um argumento parecido com o que a gente já viu, mais complicado. Mas então o que a gente tem aqui? A gente tem então que nesse caso, AT menos 1
perdão, AT mais 1 menos AT, né? É igual a uma, bom, em distribuição, a uma binomial com o número de termos que é n menos o número de elementos aqui. P. Menos 1. Né? Quer dizer, botar aqui 1 mais isso é igual a isso aqui em distribuição. Condicionalmente ao evento A. Bom, e aqui é dizer, se A é ter diferente vazio em A, baixou para 3, pelo menos, não? A nota da não clareza? Acabou aqui o argumento para dizer que se você não chegou em 0, o próximo passo é binomial com isso. Ainda tem um pouquinho, né? Um pouquinho que, bom, já passou da hora, mas enfim. A gente sabe que o ET e o AT são disjuntos. O tamanho do ET é sempre T. E está piorando, né? Mas tudo bem. Não, peraí. Você está argumentando aí em cima daquela parte daquilo? Não. Qual é o meu argumento no momento? Se isso não está claro, aí talvez tenha aumentado para 9 agora. O número da não clareza. O meu argumento é o seguinte. Tudo que eu quero fazer é uma indução muito complicada. No fundo, se eu fosse escrever a coisa com todos os pingos nos is, tudo que eu quero fazer é uma indução muito complicada para justificar aquele raciocínio que diz, bom, eu já avancei, peguei esse conjunto aqui, mas tem um bando de arestas sobre as quais eu não sei nada, que são as arestas que não tem nenhum dos dois extremos já examinados no conjunto ET. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Vamos olhar para esse evento em que o conjunto dos vértices não examinados no tempo 0 é alguma coisa, no tempo 1 alguma outra coisa, no tempo 2 tá. E aí vamos olhar também, vamos pegar o valor de todas as indicadoras para os caras que têm uma aresta no conjunto de vértices já examinados. Aqui até o tempo t. Aí eu estou dizendo o seguinte, qualquer evento desse tipo, ele é independente do incremento que você vai ter aqui, da variação que você vai ter no tamanho da pilha. Por quê? Dentro de um evento desse tipo, estão completamente determinados não só o conjunto E, mas também quem é a pilha, né? Qual é o valor do AT, lembra que foi aquele resultado que eu disse, a AT está completamente determinada pelo valor desses indicadores. Então o RT está completamente determinado, estão determinados esses dois conjuntos aqui, mas agora eu estou fazendo uma pergunta sobre indicadores que não tem nenhuma aresta no conjunto ST. Porque o RT eu sei que não está, o RT não foi examinado ainda. E, por outro lado, eu estou perguntando quem são os vizinhos para fora. Né? Então, aqui o mais... isso, exatamente. Então, agora está aqui, essas coisas aqui que estão dentro desse evento A, elas são conjuntos fixos, não são conjuntos aleatórios mais. Né? Quando eu fixo o conjunto A, essas coisas são conjuntos, isso aqui é um elemento. O importante é que tudo só depende do que está para fora do ST. Então, o que eu disse é que, condicionalmente ao passado inteiro do processo, até agora, o que eu vi até agora, eu sempre vou ter essa propriedade aqui. Tá certo? E agora eu estou querendo destrinchar um pouquinho mais essa expressão aqui. Vamos chamar de delta t, de delta 0, delta s igual a diferença de tamanho entre o AS mais 1 menos o AS. Tá certo? Então, quem é esse cara aqui? Bom, ET união AT é igual ao número de elementos do ET, que é T, por causa daquela propriedade. O ET eu sempre estou adicionando o vértice explorado a cada passo. Eu explorei, eu boto no conjunto explorado. T-1, perdão, né? Porque eu começo com 0. Né? Peraí, estou confundindo tudo. Não, é T. Ou é T? É um dos dois, né? Vamos lá. Votação. O T, não, é T mesmo, é T mesmo. Obrigado. Mas o AT começa de 1. Aí depois, o A0 é 1. Para eu saber quem é o A1, eu tenho que somar delta 0. Para saber quem é o A2, eu tenho que somar delta 1. Então, vou somar até delta t menos 1.
Então eu estou dizendo o seguinte, bom, e aí AT, o evento que tamanho AT é diferente de vazio, é exatamente o evento que AS, não, desculpa, o evento que AT tem mais do que um elemento, não é zero, é exatamente o evento AS maior do que zero para todo S menor ou igual a T. E esse é o evento que eu tinha falado antes, tinha aquele tempo de parada, né? O tempo de parada que era o tal. Então, AT diferente vazio, ou diferente de zero, tamanho de AT diferente de zero, é igual ao evento para todo S menor ou igual a T menos 1, a soma de igual a zero até S de delta I, mais 1, que é o AT, isso é maior do que zero. Estou querendo relacionar, então, e esse aqui é o evento, aquele tempo de parada, tal, maior do que T. O tal, lembrando, o tal era o primeiro momento em que essa soma ficava igual a menos 1. E aí a gente tem que parar, que é o momento que a pilha ficou vazia. Então tá, qual é a conclusão final? Oi? Aqui, obrigado. Condicione a todo o processo, a tudo, até o tempo T. Então, a distribuição condicional, a lei de delta T condicionada a essa sigma álgebra Ft aí, bom, Ft seria a sigma álgebra que descreve o processo até o tempo T. E delta T é o incremento de T para T mais 1, né? Então isso aqui não é Ft mensurável. Essa lei aqui tem duas possibilidades para ela. Ou ela é uma Dirac que põe massa em zero, se a gente já passou do tempo de parada aqui. Ou já chegou o tempo de parada. Nesse caso, a gente sabe que o tamanho da fila não vai mudar. Vai ser zero. Né? Lembrando, todas as definições que eu estou dando aí, todas em funções dela. E se tal é maior do que t, a gente tem uma binomial. Bom, eu vou botar a lei de delta t mais 1, tá certo? Para ficar mais fácil não ter aqui. Então, delta de 1. E se não chegou ainda o tempo de parada, a gente vai ter uma binomial com parâmetros n, menos t, menos 1, menos a soma das deltas com p, se isso aconteceu. Por quê? O que acontece aqui? A gente está dizendo, bom, esse primeiro caso é o simples, se você já chegou ao momento que o processo para, o valor de delta t mais 1 tem que ser 1. O valor de delta t é 0, o tamanho da fila não muda. Se você não chegou, então é porque você está dentro de um evento desse aqui, desse tipo aqui, com um AT que não é vazio. E aí a gente sabe dizer explicitamente quem é a distribuição. E aí tudo que você precisa fazer agora, quer dizer, dado esse resultado aqui, é ver que agora você tem a distribuição marginal de cada termo delta t em função dos anteriores. Observar que a distribuição de delta t mais 1 ela não depende de toda essa sigma álgebra aqui, ela só depende de quem são os valores de delta anteriores. Então essa aqui permite você dizer quem é a lei do processo. E eu temo que a gente esteja começando a cavalar na próxima atividade aqui, e vou por isso encerrar a aula neste ponto. Então quarta-feira tem mais, e tem a lista também. Não, até amanhã vai estar no site. Subiu para... Não, subiu não, desceu para 3 talvez agora, não? O 2,5. Vamos negociar, né?